Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nutre-te. Hoje vamos trazer mais uma conversa descontraída Sim. com um tema que já partilhámos os dois, não é? Uhum. Segundo aquilo que me foste dizendo que era o tema que tu ias trazer hoje. Hoje até temos aqui uma convidada especial connosco. Nós geralmente partilhamos assim muitas questões relacionadas com a nutrição, tu fazes-me imensas perguntas e então achámos que era giro trazer também estas perguntas do dia a dia com as quais nos vamos deparando, porque podem ser as dúvidas para muitos de nós. Sim. Esta dúvida foi uma das dúvidas que eu te perguntei e comecei a abordar este assunto quando nos conhecemos. E esta semana voltou-me a vir esta dúvida e trazer isto para este tema, que foi, passei por um cartaz que tinha uma frase, algo do género, o peso das dietas. E, portanto, a minha pergunta que eu tenho para te fazer é, na tua abordagem, o que é que tu qual é a tua opinião acerca desta forma mais prescritiva de um plano alimentar e de que forma é que essa abordagem pode ou não ser a resolução para os problemas das pessoas? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que tenho vindo a mudar também a minha forma de ver Uhum. essa, a abordagem que nós, enquanto nutricionistas, podemos ter com as pessoas. E essa frase do peso das dietas, inclusive, hoje em dia já é há um livro que tem precisamente esse nome também, Uhum. e faz muito sentido, que é isto é o que eu sinto e é a abordagem que eu hoje em dia tenho. Tu não podes ter uma abordagem meramente prescritiva de um plano alimentar. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, todas têm contextos diferentes e todas têm bases de comportamentos diferentes. Uhum. E acima de tudo, se nós queremos mudanças sustentáveis a longo prazo, nós temos que trabalhar também o comportamento alimentar de cada um. Isto é aquilo que eu penso que é que nós conseguimos trazer de melhor a cada pessoa. Porque se nós tivermos meramente uma abordagem prescritiva, Uhum. provavelmente tu não vais conseguir ganhar hábitos. Porque vou-te dar um exemplo muito simples. Eu, enquanto nutricionista, idealizo-te um plano alimentar, fechamos muito a coisa e tu vais seguir, por exemplo, aqueles horários e aquelas refeições, pura e simplesmente porque eu te prescrevi. Claro, demasiado restritivo. E se eu não trabalhar o teu comportamento, porque é que tu comes de determinada forma? Uhum. Qual é que é o teu contexto? Uhum. Porque é que tu te comportas assim perante a alimentação? Todos nós temos dias diferentes, todos nós temos questões que muitas vezes nos levam a comer que nós não nós conseguimos sequer descrever. Eu tenho às vezes pessoas que me chegam à consulta e dizem assim: eu como a esta hora, às vezes nem sei bem porquê, porque eu Uhum. acabei de jantar e passado meia hora já tenho fome. Então, há aqui um comportamento, há algo que nós temos que perceber desta pessoa, certo? Que está a levar a que a pessoa coma naquele momento. Se nós não trabalharmos estas coisas, aquele plano alimentar meramente prescritivo, se tu não trabalhares as raízes daquele comportamento que te levam a comer daquela forma, ele não vai hum, ter impacto efetivamente no reeducar de hábitos daquela pessoa, porque mais tarde, perante um contexto de stress, de frustração, em que eu não estou tão bem comigo, em que psicologicamente eu também não estou tão bem, aqueles comportamentos vão voltar, porque no fundo eles não foram trabalhados. Eles só se modificaram no momento porque tu até estavas muito empenhada a fazer um plano alimentar novo, estavas a ser acompanhada e tudo, mas de repente há ali algo que mexe contigo e aquilo que é a base do teu comportamento, que nunca foi trabalhada, vem ao de cima. Pronto, e nós percebemos isso em várias coisas da nossa vida. Daí que eu sinto que quando temos que trabalhar com alguém, nós temos que ver esta pessoa num todo. Nós temos que escutar a pessoa, isso é uma coisa extremamente importante. Temos que tentar perceber o contexto dela, o que é que a leva a quê. Então, se eu como meia hora depois de jantar, eu estou sozinha, eu estou acompanhada naquele momento, Uhum. eu estou em frente a uma televisão, eu estou a fazer scrolls no telefone, Claro. o que é que me está a levar ali? Eu estou muito estressada no meu dia de trabalho e aquele momento de descompressão. Há tanta coisa que nós podemos trabalhar com aquelas pessoas Sim. e que são importantes para tu começares aí sim a conseguir modificar o teu comportamento de uma forma mais estruturada, mais consistente. Uhum. Então, eu não acredito em abordagens meramente prescritivas.
Acho que as abordagens devem ser mesmo muito individualizadas e devemos tentar trabalhar as pessoas também num outro prisma. Trabalhar com elas também as raízes daqueles comportamentos que as levam a agir de determinada forma. Ok. É essa a abordagem que eu acredito poder ser a mais eficaz. Não foi a minha abordagem sempre, porque eu acho que todos nós em algum momento da nossa vida passámos por essa abordagem mais prescritiva, em que a pessoa te chega e tu se focas-te muito só no contexto alimentar, como é que é o dia alimentar daquela pessoa e ok, vamos modificar este dia alimentar, mas hoje em dia a minha forma de estar com as pessoas em consulta é muito ouvir para tentar perceber ao máximo o que é que está por trás daqueles meandros de como a pessoa se alimenta. E irmos trabalhando a pouco e pouco cada uma dessas questões, que vão ditar também, efetivamente, não só a tua adesão ao plano alimentar, mas a tua reeducação de hábitos, que isso para mim é efetivamente o mais importante. Ok. E o que é que levou a essa tua evolução nessa abordagem? Algum marco na tua vida que tenha levado a essa evolução nessa abordagem enquanto nutricionista? Sim, também um marco pessoal, não só profissional, efetivamente. Eu percebi que também comigo, ah, enquanto alguém que também já foi seguida por nutricionistas e que efetivamente já trabalhou com muitas pessoas também, eu percebi que haviam situações, e houve muitas destas situações, não só comigo, mas também com os outros que foram mexendo comigo e que me foram fazendo perceber que muitas vezes as pessoas ficavam completamente reféns de nós nutricionistas. O que é que eu te quero dizer com isto? Tu tens uma abordagem prescritiva de um plano alimentar. Tu segues aquilo religiosamente, com um objetivo muito concreto, muitas das vezes, uma questão pode ser de peso ou não, mas muitas vezes as pessoas até nos procuram com uma questão mais física, de peso, outras não, e tu sabes que eu trabalho num contexto clínico, por isso as pessoas que nos chegam vêm por razões muito distintas. Mas o que eu comecei a perceber foi que se nós não trabalhássemos de facto o comportamento com aquelas pessoas, aquilo que acontecia era que ao fim de 1 ano, 2 anos, depois daquele objetivo estar atingido, as pessoas se sentirem bem, muitas delas regressavam. E claro que nós sabemos que uma mudança de hábitos tem que ser uma mudança para a vida, por isso muitas delas podem se manter efetivamente na consulta, até por questões diferentes e porque percebem que há um contexto para a vida. Mas não era isso que acontecia, ou seja, as pessoas regressavam porque tinham voltado ao ponto zero da primeira vez que nos vimos. E eu comecei a perceber que, ok, claro, todos os processos de mudança têm altos, têm baixas, é normal nós regressarmos muitas vezes atrás, mas comecei a tentar perceber o porquê. E isso é uma coisa que me trouxe imensa curiosidade, porque também isso acontecia comigo. Eu muitas vezes dei por mim a voltar atrás em determinados comportamentos. Ok. E porquê é que eu voltava atrás nesses comportamentos? Porque efetivamente eu não os tinha trabalhado. E foi quando também essa consciência veio até mim, devido ao próprio comportamento que eu tinha relativamente com a alimentação, que eu comecei também a analisar o que é que se passava com essas pessoas que regressavam à consulta ao fim de algum tempo. E eu percebia que era precisamente o tipo de comportamento que a pessoa tinha perante a alimentação que voltava a padrões anteriores. Porque efetivamente nós muitas vezes nas consultas não trabalhávamos comportamento alimentar, não trabalhávamos estas tais raízes que nos levam a agir de determinada forma. Entendes? Eu posso dar um exemplo meu. Imagina, eu tinha muita questão de à noite comer sempre. Fazia sempre ceias. Acabava de jantar e passado meia hora, aquele exemplo que eu estava a dar há bocado que me chega muito à consulta, também eu o tinha. E fazia quase um segundo jantar. E comecei-me a perceber que, ok, quando eu andava muito focada na alimentação, efetivamente eu não fazia isso, mas depois tinha um episódio de stress, andava com mais trabalho, não descansava tanto, não dormia tanto e aquele comportamento voltava outra vez. Porque efetivamente eu nunca tinha trabalhado a raiz desse comportamento. Quando eu comecei a trabalhar a raiz desse comportamento e percebi que naquele momento da noite eu estava a tapar a minha solidão com comida, foi muito interessante. E eu estava a tapar de muitas formas. Imagina, eu distraía-me, porque tu muitas vezes queres te distrair de algo que não queres olhar, e eu não queria olhar para a solidão que eu sentia.
E sempre tinha aquele ar de, eu estou muito bem, estou maravilhosamente, e eu vivo sozinha e faço o que quero e tenho as horas que eu quero para fazer tudo. Claro. Mas no fundo tu tens ali uma solidão, e aquela solidão aparecia precisamente naquele momento em que não há barulho em casa, porque a Nina é uma querida, faz pouco barulho, não há barulho em casa, e então tu ligas a televisão, fazes scroll no telefone e estás naqueles estímulos constantes, 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 mas eu precisava de ainda mais um estímulo que me trouxesse conforto. A comida sempre me trouxe conforto, porque a comida sempre me fez lembrar os meus avós, sempre me fez lembrar a família, que eram aqueles que eu também não tinha naquele momento em minha Claro. casa. Eu estava a viver sozinha. E então é muito engraçado que quando comecei a trabalhar a raiz daquilo que me levava a comer, cada vez que depois eu tinha vontade de ir comer, eu já me perguntava: ok, Simone, tu estás mesmo com vontade de comer? Ou estás aqui a esconder alguma coisa? O que é que está a passar contigo? E às vezes só esta pergunta é fundamental tu fazeres a ti mesmo, porque tu percebes, se calhar eu não tenho fome. Porque tu conscientemente sabes que não tens fome. Só que naquele momento estás a reagir com o teu inconsciente, não é? Tu estás à procura de esconder uma emoção que não estás a querer sentir. No meu caso era aquilo. Podem haver imensos casos Claro e que imensas sim. situações. Estou só a dar o meu exemplo. E isso é uma das coisas que me alertou. Eu tenho que começar a perceber o porquê. Ok. E eu tenho que começar a ajudar as pessoas a perceberem o seu porquê, porque não sou eu que vou perceber o porquê de cada um. É no trabalho com a pessoa que muitas vezes nós chegamos a esses porquês. Ok, o nosso sono não está bom, estamos muito estressados no nosso dia a dia, não estamos felizes com alguma coisa. E a comida pode ser só um sítio em que vamos compensar. Ok. E estamos a ter determinado tipo de comportamentos. Houve outra coisa que pesou ainda muito mais em mim relativamente ao comportamento alimentar. Tu sabes que eu faço acompanhamento de cirurgia bariátrica há muitos anos no hospital. Sim. Eu faço há cerca de 8 anos acompanhamento da cirurgia bariátrica. E eu acho que houve um ponto crucial para mim, aqui há 3, 4 anos atrás, que foi quando eu comecei efetivamente a mudar muito a minha perspectiva, a minha forma de estar nas consultas e a tentar saber mais de cada pessoa como um todo, que foi uma, uma cliente que eu seguia e que regressa ao fim de 2 anos de cirurgia e tinha tido um aumento de peso muito exponencial, face àquele peso todo que ela tinha perdido no pós-cirurgia. E aquilo fez-me questionar tudo, porque eu pensei assim: não, há aqui uma raiz que nós não estamos a trabalhar. E se nós não trabalharmos esta raiz, hum, independentemente das pessoas hoje em dia poderem fazer medicação, poderem fazer cirurgias e tudo mais, aquele comportamento pode voltar. Eu sempre tive uma abordagem relativamente à cirurgia bariátrica, e as pessoas que são seguidas por mim sabem isso, eu digo mesmo muitas vezes isto na minha consulta. Então, o mais importante do que as consultas de nutrição são as consultas de psicologia. Porquê? Precisamente porque nós temos uma relação muitas vezes emocional com a alimentação. E ela é tão emocional, porque a obesidade é multifatorial, mas um dos fatores que nós sabemos e que é muito presente é a parte emocional. E se nós não trabalharmos esse contexto, mais tarde, esse contexto surge novamente, independentemente de fisiologicamente o meu organismo estar diferente. E o que aconteceu nessa situação foi precisamente isso. Aquela fome emocional que existia no pré-cirurgia, que acabou por não ser trabalhada, e não estou a dizer que são os nutricionistas só que trabalham a fome emocional, uma equipa multidisciplinar. Mas nós, enquanto nutricionistas, temos que estar alerta para isso. E hoje em dia não faço uma única consulta pré-cirurgia em que eu não diga às pessoas que o fator mais importante de sucesso daquela cirurgia é trabalharmos a componente emocional e trabalharmos a nossa relação com a alimentação. Então, isto foram contextos que me mudaram muito, que me fizeram questionar muito e que me fizeram pôr em causa as minhas práticas. E hoje em dia procuro muito saber mais de outro tipo de práticas que nos levem a trabalhar o comportamento com as pessoas, mais do que a parte só prescritiva do plano. O plano é importante, para muitas pessoas é motivante, mas se não formos trabalhando outros lados, podemos estar a tornar só as pessoas reféns de um plano. Entendes o que é que eu estou a querer dizer? Sim. Ou seja, há aqui muito para além de um plano alimentar, de uma consulta de nutrição. Claro. Estou a falar aí muito no comportamento alimentar e falaste também na palavra raízes.
E fez-me pensar uma coisa, que é, efetivamente, aquilo, isto é a minha forma de perceber, de entender as coisas, comportamento alimentar é algo que define quase a nossa, é muito identitário, é algo que define, que acompanha a nossa identidade. E, portanto, que é algo que vai evoluindo ao longo da vida, acredito eu, e que, na tua opinião, que impacto é que tem ou seja, que impacto é que tem no comportamento alimentar de uma pessoa, toda a sua história, todo o seu contexto social, todo o seu contexto cultural, económico, o que for, o seu contexto psicológico e emocional, que tocavas um bocadinho quando falavas agora na questão da cirurgia bariátrica, o próprio contexto do aparecimento de doenças, de que forma é que estes contextos vão moldando o comportamento alimentar e, e como é que tu as trazes, como é que tu vais buscar isso na consulta para conseguir dar depois o melhor acompanhamento aos pacientes. Isso é interessante, porque realmente há várias coisas que têm impacto no nosso comportamento e também o nosso comportamento tem impacto nestas coisas. Ou seja, por exemplo, a cultura em que nós nascemos tem muito impacto no tipo de comportamento que temos. Nós portugueses socializamos imenso à mesa. Logo aqui, o comportamento alimentar de um português, quando se fala em convívio e da parte social, é muito nós estarmos à mesa, a conviver, a comer uns com os outros. Isto é cultural nosso e não é cultural noutras culturas. Então, por exemplo, quando nós estamos a modificar um comportamento, isto agora a dizer que a cultura influencia o comportamento e o comportamento influencia a cultura, sim. a cultura e a parte social, quando eu estou a tentar modificar um comportamento alimentar, quando eu estou a tentar fazer uma reeducação alimentar, eu não posso esquecer que as pessoas são seres sociais. Ou seja, as pessoas não têm de estar privadas de se relacionar com os seus pares, é o nosso contexto cultural fazer isso à mesa, só porque estão a modificar um comportamento. Entendes o que é que eu estou a querer dizer? Temos que dar ferramentas às pessoas para que elas o façam da melhor forma, para que não se sintam culpadas, que isso às vezes é outra base de alguns comportamentos alimentares, haver aqui muita culpa à mistura. E explicar que numa dinâmica do dia-a-dia, uma dinâmica equilibrada, tudo isto faz parte. A parte psicológica, claro que tem muita relação com o nosso comportamento. E se tu reparares, há momentos da nossa vida em que psicologicamente nós podemos não estar tão bem e muitos de nós deixam de comer, outros de nós começam a ter a dita fome emocional, porque psicologicamente eu não me sinto tão bem e vou compensar de alguma forma na alimentação. Há muitas pessoas que dizem, eu quando não estou bem fico completamente sem apetite. Há outras pessoas que dizem, eu quando não estou bem ando a fazer visitas à despensa e ao frigorífico e dizem que têm aquela espécie, eu brinco nas minhas consultas, do síndrome do petisco intermitente, que eu às vezes dizia que eu tinha o síndrome do petisco intermitente. Eu quando emocionalmente não estou bem, eu percebo logo que apetece-me isto, apetece-me aquilo, nem sei o que é que me apetece, mas pronto, apetece-me várias coisas. E tu percebes que não é uma fome, que é ali alguma compensação, por isso a parte psicológica tem muito impacto no comportamento, tal como eu quando tenho determinado tipo de comportamento alimentar e nós fazemos muito julgamento dos nossos comportamentos, aquilo pode afetar a minha parte psicológica. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes eu tinha determinado tipo de comportamentos alimentares que eu categorizava como se fossem maus comportamentos. E sentia-me culpada depois de ter determinado tipo de comportamento alimentar, de, por exemplo, de alguns episódios de fome emocional, sentia-me muito culpada e isso psicologicamente também me afetava, por isso quer o meu psicológico pode afetar o meu comportamento, quer depois o tipo de comportamentos que eu tenho acabam por, eu digo sempre que isto é uma pescadinha de rabo na boca, exatamente, ou seja, comportamento afeta o social afeta o nosso comportamento, outra forma do social afetar o nosso comportamento. Há pessoas que são muito engraçadas e tu percebes perfeitamente isto, elas dizem, eu se estiver num contexto social como tudo o que me apetece. Outras é o contrário, num contexto social são muito comedidas e depois chegam a casa e é quando estão à vontade para comer o que lhes apetece. E isto às vezes até
por exemplo, até mesmo comparar, por exemplo, homens e mulheres nisso é uma coisa interessante, porque há aqui comportamentos mais de uns e mais de outros. Eu não estou a dizer que isto tem necessariamente a ver com o género das pessoas, mas é muito engraçado. As mulheres geralmente conseguem ser mais comedidas no meio social, os homens nisso estão mais à vontade. Claro. Geralmente é aquele momento em que vão com os amigos e pronto, e bebem um copo, comem um bocadinho mais. Eu estou a dizer isto para aquilo que chega às consultas. Por isso eu acho que, de facto, o comportamento tem raízes muito profundas, tem raízes na nossa infância, tem raízes na forma como nós nos sentíamos vistos em nossa casa e a relação que isso tinha com a alimentação. Vou-te dar outro exemplo. Eu acho que já falei nisto para trás, num episódio, que é a primeira vez que tu tens contacto com alguém é através da alimentação, não é? Na amamentação. Uhum. Então, logo aí há uma associação muito grande a emoção e alimentação. E muitas das vezes a forma do bebê pedir atenção é precisamente chorar para ser alimentado, não é? Então há sempre uma componente muito emocional. Emocionante. Depois, muitos alimentos trazem-te também memórias. Eu, por exemplo, no outro dia, quando eu cheguei a casa, olha, foi esta semana, no início da semana, lembras-te quando eu disse assim: o que é que tu fizeste com o arroz e o limão? Porque eu cheguei a casa e cheirou-me ao arroz doce da minha avó. E aquilo trouxe uma memória tão bonita. Eu que nem como arroz doce, mas veio-me buscar-me o cheiro da minha infância. Assim que eu entrei em casa, e eu tinha feito uma limonada e tinha escolhido arroz, não tinha nada a ver. Mas havia ali dois ingredientes que o cheiro ao mesmo tempo me fez lembrar o arroz doce dela e fez-me lembrar os momentos em que eu chegava à casa dela e ela estava a fazer arroz doce e eu rapava pós. Claro. Pronto, e se tu me pusesse um arroz doce à frente, provavelmente até nem ia comer, não é uma coisa que eu até aprecio muito, mas aquele cheiro fez-me lembrar o cheiro da cozinha da minha avó, por isso o nosso tipo de comportamento alimentar também tem aqui uma raiz muito profunda da nossa infância. Porque é que há pessoas que ainda hoje, enquanto adultos, não toleram uma série de alimentos? E eu às vezes tenho essas pessoas em consulta que me dizem assim: eu detesto legumes, não consigo comer, ou frutas, porque provavelmente tiveram ali uma relação de aversão com alguns alimentos na infância, alguma relação mais traumática. Tu tiveste uma, verdade? Sim. Queres dar o exemplo do bacalhau? Sim, foi no infantário, quando aos 3, 4 anos, em que eu criei uma aversão não só ao bacalhau como ao peixe, porque havia um dia que era arroz de bacalhau. Aí não era um prato, ainda hoje não, eu já tendo ultrapassado isso, não é um prato que eu adoro, nem é um prato Eu aprecio. que eu aprecie, e na altura eu não fiz birra que não ia comer, fiz birra não, porque não queria comer, ou seja, que aquilo criou-me, e na altura as educadoras, neste caso até foi a cozinheira, não só as educadoras, mas a cozinheira particularmente, é que disse: não sais da mesa enquanto não comeres isso. E eu na altura comecei a chorar e fiquei cerca de 2, 3 horas, já não lembro, 2 horas, sentado à mesa, já todas as crianças tinham saído e eu fiquei ali e não comi. E acabei depois por sair, mas fiquei ali 2 horas e aquilo foi traumático para mim. Ainda hoje eu me lembro desse dia, guardo esse dia, e nunca mais, aliás, só recentemente é que eu voltei a comer arroz de bacalhau, e mesmo assim não é um prato. Cá em casa, lembro-me. Sim, Eu fiz sem querer. foi. Mas isto para te dizer, quantos anos tu tiveste sem comer peixe e sem comer o bacalhau, com E não aquilo foi foi só, ali no não Natal, foi só bacalhau, sim, por causa disso? sim, foi, eu basicamente comia só filetes de pescada e douradinhos, era o único peixe que eu comia até aos 18, 20. Isso é muito giro porque isso faz-nos, enquanto adultos, também pensar na forma como nós educamos as crianças e a questão do comportamento alimentar nas crianças. É tão importante trabalharmos o comportamento alimentar com as crianças também e evitar esse tipo de experiências traumáticas para que depois, enquanto adolescentes e adultos, não, não trazemos esses traumas depois connosco, não é? No fundo. Por isso é que acho que é importante se trabalhar a questão das raízes do comportamento, mesmo logo com as crianças. Por exemplo, não gosto que se diga às crianças, no outro dia estávamos com esta conversa também os dois, um episódio com a tua sobrinha dos filhos, de dizer à criança: não como porque isso faz mal à barriga. Não façam isso para os miúdos, deixem-nos provar tudo, não, porque senão eles vão criar aversão e vão olhar para um figo e nunca mais vão querer comer um figo porque vão achar que faz mal à barriga. Pronto, é este tipo de coisas que convém se desmistificar. Isto para dizer que realmente
o comportamento tem uma raiz que está connosco desde, ou seja, o nosso comportamento alimentar começa-se a criar a partir da primeira mamada. E tem uma raiz tão profunda que merece mesmo ser trabalhado. Boa. Olha, o termo comportamento alimentar era algo que não existia na minha cabeça, que só o descobri, só percebi o que era quando comecei a falar contigo, porque quando tu disseste comportamento alimentar, eu associava única e exclusivamente àquilo que, regra geral, vem no plano e é aquilo que eu vejo no plano, que é o que é que eu como e o que é que não como, e não numa ótica de perceber que há o ser humano por trás, o contexto emocional, é aquilo que falamos agora. E, portanto, trabalhar o comportamento emocional, acredito que não seja só alterar aquilo que nós comemos de uma forma prescritiva, como estavas a dizer. Trabalhar o comportamento alimentar. Sim. E, portanto, na tua opinião, que ferramentas é que tu consegues trazer, que dicas é que tu consegues dar para nós começarmos a ganhar consciência do que é, ou seja, o que é que eu devo estar atento, o que é o nosso comportamento alimentar, para efetivamente começarmos a perceber que não é só questões de o que é que eu como, mas que o comportamento é algo muito mais abrangente. A que é que eu devo estar atento, a que é que eu posso estar atento. Porque o comportamento não é só o que é que eu como, é como eu faço. Claro. E o como é tão mais importante muitas vezes, porque imagina, há pessoas que comem muito rápido, nem saboreiam. Isso faz parte do nosso comportamento. E nós hoje em dia temos tantos estímulos rápidos que eu tenho imensas pessoas que me dizem eu como muito rápido, eu até sorvo, às vezes nem estou a saborear. E tanto que às vezes há situações muito concretas, por exemplo, a questão da tablete de chocolate. Todos nós na vida já comemos de enfiada chocolate ou uma tablete ou algo semelhante, não é? E quando eu faço a pergunta à pessoa, mas saboreou essa tablete de chocolate? E assim, os primeiros 2 ou 3 quadrados sim, a partir daí não, porque geralmente é associado também a uma grande rapidez nas refeições. Estas, por exemplo, são pessoas que a tendência, se comermos muito rapidamente, eu digo isso porque também me inclui aí, é sempre uma ginástica que eu tenho que estar a fazer, que é para comer um pouco mais lento, são pessoas que muitas vezes até consomem acima das porções, das suas necessidades. Às vezes chegam até ao final da refeição meio infartadas, porque quando efetivamente a informação chega, como eu costumo dizer, ao andar de cima, já não estamos distendidos. Há pessoas que dizem, eu acabo a refeição, já tenho que desapertar o botão. E isto acontece muitas das vezes porque o nosso comportamento alimentar, a nossa forma de comer, o como, é demasiado rápido. Outras vezes é demasiado distraído. Eu nem dou pelo sabor dos alimentos, então eu quero mais estímulos, coisas diferentes, com mais paladar, com mais gordura, com mais açúcar. Porquê? Porque estou tão distraída a comer, porque estou ao computador, estou à televisão, estou ao telemóvel, E isto faz parte do nosso comportamento. Então começar a olhar para estas pequenas coisas. Eu como distraída ou como com atenção? Eu saboreio ou eu não saboreio os alimentos? Eu como rápido, não como rápido? Estas pequenas coisas são tão simples, mas dizem muito o nosso comportamento. Eu como em piloto automático ou não? Quantas viagens é que eu faço à cozinha indiscriminadamente durante uma tarde em que eu estou frustrada a trabalhar? O teletrabalho trouxe muito isto e trouxe muito também a nós, nutricionistas, consciência de alguns comportamentos que estão no nosso inconsciente, para muitos de nós, que é, eu estou frustrada a fazer uma coisa e estou constantemente a ir buscar algo que me dê prazer. Por isso é que muitas pessoas, estás a rir, estás a achar que isto é, que te identificas com alguma destas coisas, eu também, pronto. Que é, quando há uma tarefa que eu estou super empenhada, por outro lado, o meu comportamento aí às vezes é diferente. Se eu estiver super empenhada numa tarefa, é que está a ser tão vibrante para mim que eu nem me lembro de comer. Mas se eu estiver entediada, então muitas das vezes eu vou à cozinha buscar não sei o quê, vou à cozinha buscar não sei o que mais, agora apetece-me isto, agora apetece-me aquilo. E se eu me perguntar a mim o que é que está a acontecer, se eu realmente parar para fazer aquela pergunta, eu percebo que aquele meu comportamento vem de eu estar entediada a fazer qualquer coisa. Pronto, e isto faz parte, são raízes do nosso comportamento. Então,
Para nós nos conhecermos, nós temos que começar a fazer estas perguntas em nós mesmos. Como rápido, como devagar, como distraído ou como com atenção, faço visitas muitas vezes à minha despensa ou ao meu frigorífico ou não, como à noite quando ninguém está a ver, isto é outro tipo de comportamento que muitas vezes acontece. Estou a desafiar o meu parceiro para comer qualquer coisa só para não me sentir culpada. Isto também é uma raiz do nosso comportamento. Por isso é que às vezes há muitos casais que se desafiam um ao outro para comerem coisas que acham que não são tão interessantes. E eu digo isto, que isto acontece muito em consulta, às vezes as pessoas dizerem isso. Sim, eu comentei contigo que um dos meus hábitos de comportamento era sempre que eu sentia uma necessidade de reconhecimento por algo, por ter feito algo, a comida era a forma de eu me reconhecer. Muito bem. Uma outra questão, que é esse trabalho de mudança do comportamento alimentar, de trabalho do comportamento alimentar, é algo que eu também vou sentindo que é algo que anda para trás e para a frente, como tu dizias. Da tua opinião, ou seja, de que forma, porque é algo que nos leva muitas vezes a sentir culpa, a sentir que não estamos a fazer, ou seja, mesmo depois de ter uma abordagem, ir a uma consulta com um nutricionista ou até de ser acompanhado, normalmente quando tu tens casos de pessoas porque eu sempre que volto para trás há um sentimento de culpa que se gera e portanto cada vez que recomeço muitas vezes desisto e volto com velhos hábitos e portanto que geral conselhos é que tu dás para que isto seja um processo em que as pessoas voltem, acreditem e façam disto uma transição sustentável ao nível de hábitos, de mudança de hábitos, de comportamentos? O que é que tu, ou seja, sempre que alguém volta para trás, como é que recomeçamos isto e fazemos isto algo sustentável? Porque lá está a dificuldade. Há uma coisa que eu acho que todos nós temos que encaixar. Quando se faz uma mudança de hábitos, é uma mudança para a vida. Muitas das vezes é a forma como encaramos estas mudanças é que é a raiz do problema. Muitos de nós encaram estas mudanças com um curto espaço de tempo. Eu agora mudo só para atingir determinado objetivo e depois volto atrás nos meus hábitos. Nós temos que perceber que tem que ser mudanças consistentes e para a vida. Isso é como tu quando aprendes a andar. Tu vais cair muitas vezes até aprenderes a andar. E muitas vezes ao longo da vida tu vais tropeçar e cair. E não quer dizer que tu não saibas andar. E é a mesma coisa com a alimentação. Tu fazes uma reeducação, mas aqueles princípios novos que tu adquiriste, mais equilibrados, que sustentam a tua saúde a médio e longo prazo, tu vais ter que os manter. E vais ter recaídas que fazem parte do teu processo, tal como o teu processo de andar ao longo da vida, em que vais cair muitas vezes. E faz parte o recomeçar. Faz parte porque nós temos que aprender também a cair, nós temos que também ser desafiados aqui no contexto alimentar e a vida desafia-nos. E todos nós vamos ter desafios todos os dias. Eu digo muitas vezes isto às pessoas. Nós vamos ter sempre momentos de stress, nós vamos ter sempre desafios. Por isso nós vamos ter que aprender a lidar com esses momentos. Por isso é que a mudança tem que ser consistente a médio e longo prazo e não ser algo para um momento. Por isso é que eu há pouco te dizia que eu não acredito nas dietas por dietas. Eu acredito em mudanças para a vida. E foi isso que eu fiz e faço comigo todos os dias, uma mudança para a vida. Porque também eu já tive muitas questões e tenho com a minha alimentação, umas mais uma motivação de saúde, outras mais motivações mais emocionais e lá está, dos comportamentos que eu trazia desde miúda, e eu percebo que estas mudanças são para a vida. E é assim, dessa forma que nós temos que encarar. Independentemente de tu teres um objetivo em mudar a alimentação, eu ter outro, mas estas mudanças têm que ser mesmo para a vida. Sabes que todos os anos existem pessoas que nos procuram a nível de consulta de nutrição, porque há sempre alguma dieta nova, alguma... Por exemplo, nos últimos anos, bem muitas vezes à consulta pessoas para se informarem relativamente à parte do jejum. Simone, tu és contra, és a favor? Eu nem sou a contra nem sou a favor, desde que
se tu tens este propósito de implementar um jejum de 12, de 14 horas no teu dia a dia alimentar, então que seja uma coisa que tu mantenhas com consistência e não que seja apenas uma coisa com um fim ou com um propósito de eu quero perder aqui 4 ou 5 quilos, porque então depois, quando voltares ao hábito anterior, como é que vais fazer novamente? Entendes? Não é ser contra ou ser a favor de determinadas abordagens, é a forma como nós queremos trazer isto para o nosso dia a dia e a consistência com que o fazemos. Só deixar aqui mais um apontamento, claro que muitas vezes questões clínicas podem ter aqui implicações diferentes, está bem? Sim. E muitas vezes nós temos que ajustar determinadas situações em planos que tenham a ver com a condição clínica naquele momento das pessoas, e tu sabes que eu faço acompanhamento quer de oncologia, por exemplo, e então são situações clínicas mais específicas. Eu não estou aqui a falar nesses contextos mais clínicos, que eu acompanho muito também, mesmo questões gastrointestinais, em que há momentos em que tu realmente tens que fazer determinado tipo de intervenção com estas pessoas e que efetivamente depois estas intervenções vão mudando, mas estamos a falar num contexto em que as pessoas são saudáveis ou que têm poucas questões de saúde e que estamos a falar, por exemplo, de uma reeducação de hábitos para pessoas que tenham excesso de peso, que tenham obesidade, que tenham uma diabetes, que tenham alguma questão mais cardiovascular, que são muito prevalentes no nosso dia-a-dia, e que esta mudança de hábitos com consistência a médio e longo prazo tem aqui um impacto mesmo muito significativo do ponto de vista da manutenção da saúde. Pronto, e acho que foi um bocadinho ao encontro daquilo que tinhas questionado e espero que hoje as tuas questões tenham ficado esclarecidas, Era muito mais claro. que tenha sido esclarecedor para ti também. Sim. Para mim foi muito bom. Boa. E grata por teres trazido mais estas questões, porque também me permite a mim fazer uma reflexão acerca da minha forma de estar, da minha forma de trabalhar, porque eu sinto que, para além de sermos pessoas em constante evolução, somos profissionais também em constante evolução, e acredito muito que nós nos vamos construindo dia a dia também com aquilo que as pessoas nos vão trazendo. E a Simone que me dava consultas há um ano atrás não é a Simone de hoje e provavelmente não vai ser a Simone de amanhã, por isso esta é a minha opinião para hoje, no contexto de hoje. Não quer dizer que amanhã não volto a ter uma opinião ainda diferente da que eu tenho hoje, mas para o dia de hoje é de facto esta a minha abordagem, a minha opinião, aquilo que eu sinto relativamente a este tema. Boa. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também por nos terem todo a ouvir.